aí, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz, amiguinho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Professor Hamilton, tá bom? Eu sou especialista em geometrias e interpretações geométricas de problemas matemáticos, beleza? Já trabalho no nosso canal aqui, Geometria Raiz, já tem cerca de 2 anos aí, colocando bastante vídeo para vocês, de conteúdo que é diferente dentro de geometria plana. E hoje a gente vai fazer, um breve estudo aqui de um problema, de um livro muito interessante, que é um livro 103 Problemas de Trigonometria, do autor Tito Endresco. Tito Endresco é um matemático, que ele é PhD, tá? E ele morou nos Estados Unidos por muito tempo, treinando o time que compete na Olimpíada Internacional de Matemática, tá? Então, ele era o treinador da galerinha dos Estados Unidos que estudava para a maior competição de matemática do planeta, beleza? E aí ele fez um livro só com os problemas que ele colocava dentro da sala de aula para essa galera treinar, para poder fazer essa competição. Eu tomei um dos problemas do livro e fiz um estudo de caso aqui no canal, beleza? E aí eu vou colocar para vocês aqui. Uma solução vai ser a solução que a gente chama de solução Nutella, que é aquela solução, que apela mais para o algebrismo para poder fazer a solução do problema. E as outras soluções vão ser soluções mais raiz, ou seja, aquela solução com uma pitada, tá bom, de geometria brasileira / peruana, tá, na solução do problema. Show de bola? Então, vamos para o que interessa, vamos falar de matemática. Vamos lá. Então, amiguinho, vamos agora para a solução do nosso problema. Na verdade, antes de resolver o problema, a gente precisa saber como que é o problema. Eu vou colocar o enunciado aqui para você da forma que ele está no livro, beleza? O livro está em inglês, então o enunciado está em inglês. Mas, se você for traduzir direitinho, você vai acabar chegando nessa figura aqui, tá bom? É dado um triângulo ABC, tá? E 3 sevianas, BD, CE e uma seviana que passa pelo ponto A e pelo ponto F, que é o encontro de BD e CE, tudo bem? Então a seviana, a terceira seviana, ela passa aqui nesse ponto F e no ponto A. E encontra esse pontinho aqui que o livro não dá um nome, tudo bem? E aí o que acontece? Ele coloca aqui alguns valores dos ângulos desse triângulo aí pra gente, Fica registrado lá que o ângulo BAC vai valer 40, que o ângulo ABD vale 20, que o ângulo DBC vale 40, que o ângulo ECA vale 10 e que o ângulo BCE vale 70. Tranquilo? E o que a questão pede para a gente mostrar? A questão pede para a gente mostrar que a seviana que passa por A e F, na verdade a reta que passa por A e F, essa reta é perpendicular à reta que passa por BC. Ou seja, ele quer mostrar que esse ângulo indicado aqui de amarelo, θ, que eu coloquei, não foi colocado no enunciado do problema, o problema pede para a gente mostrar que esse ângulo θ aqui vale 90. Tranquilo? Bom, para mostrar que esse ângulo aqui vale 90, seria a mesma coisa que resolver o problema de descobrir esse ângulozinho aqui, e depois com os ângulos desse triângulo A, esse pontinho aqui, que eu ainda não botei nome, e esse pontinho C, eu tendo esse ângulozinho aqui e esse ângulo aqui, eu já teria esse ângulo aqui, tá? Então, resolver esse problema é a mesma coisa que mostrar um valor específico para esse ângulo, e aí a consequência é mostrar que o ângulo aqui é 90 graus. Então, qual seria esse valor aqui para isso aqui ser 90? Bom, o valor desse ângulozinho aqui em cima deveria ser 10 para que isso aqui fosse 90. Por quê? Porque se eu já tenho 80 graus aqui, ó, tá? Se eu tiver 10 aqui, eu vou fazer 90 graus. Então, o terceiro ângulo desse triângulo aqui vai ter que ser 90. Então, provar que esse ângulo vale 90 é a mesma coisa que mostrar que esse ângulozinho aqui vale 10. E agora a gente vai resolver um outro problema de geometria que vai resolver o nosso problema original, beleza? Para resolver esse problema aqui e mostrar que o ângulozinho daqui de cima, que eu vou chamar de, vamos botar aí, x, para eu mostrar que esse ângulozinho aqui, não vou botar alfa, não vou botar x não. Para mostrar que esse ângulozinho alfa vale 10, a gente tem que saber 2 lemas. O primeiro lema chama-se Teorema de Seva trigonométrico. Se você não conhece esse teorema ainda, você pode passar lá no canal, nos vídeos do canal Geometria Raiz, que com certeza a gente vai ter vídeos falando sobre Seva trigonométrico, tanto para triângulos quanto para quadriláteros.
tá? Tem a demonstração detalhada e tudo mais. Aqui a gente vai só se preocupar em aprender a técnica de fato, sem demonstrar, tá? Bom, em todo triângulo, tá? Dado o encontro de 3 retas, tá? Partindo dos vértices desse triângulo, tá? Vão se configurar aí 6 ângulos. O que o teorema de Seba trigonométrico fala? Ele fala que o seno desses ângulos que estão destacados de vermelho aqui, quando multiplicados, vai gerar o mesmo produto do seno dos ângulos destacados de verde. Tudo bem? Então, o seno de alfa 1 vezes o seno de alfa 2 vezes o seno de alfa 3, tá aqui, ó, vai ser igual o seno de θ 1 vezes o seno de θ 2 vezes o seno de θ 3. Tranquilo? Tá aqui. Essa igualdade aqui é o teorema de Seba trigonométrico. Isso vai ser muito útil. Por quê? Porque a gente vai transformar um problema que é geométrico num problema algébrico, né? No fundo, a trigonometria é uma versão algébrica, né, dos problemas geométricos. Tá bom? O segundo lema que a gente vai precisar saber para poder resolver esse problema rápido é usar o truque das cotangentes. O que é o truque das cotangentes? É um truque que existe em matemática que se baseia na injetividade de uma função específica que é a função cotangente de x. Tá bom? Então, ó, se eu tiver uma função f, tá bom? Com essa característica aqui, ó, o f de qualquer x dado por seno de a menos x sobre seno de x, de forma que esse a seja um número entre 0 e 90, tá? Pode haver um outro intervalo para que possa valer isso tudo que eu vou falar, mas eu vou supor somente esse intervalo porque será o suficiente para poder resolver o problema lá para frente, tá bom? Então, se eu tiver um número entre 0 e π sobre 2, tá bom? Ou seja, um ângulo de 0 a 90 graus, o seno desse ângulo menos algum outro ângulo, né, que teoricamente vai acabar sendo menor do que esse valor de A, tá bom? A diferença, né, o seno da diferença deles dividido pelo seno de x vai dar a regra da minha função. Show de bola? Quando eu desenvolvo essa funçãozinha daqui de cima, segundo lá o seno da diferença de dois arcos, né, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, quando eu desenvolver e manter aqui a divisão por seno de x, o que vai acontecer? Eu vou acabar gerando a função cotangente que dá nome ao nosso truque. Então vamos ver como que isso se dá. Então lembrando, eu tenho uma função, ela tem esse aspecto, quando eu desenvolver vai ficar dessa forma, tá? E aí eu vou fazer o cosseno de x sobre seno de x, vai ficar a cotangente de x, manteve multiplicado por seno de a, tranquilo? Aqui, ó, seno de x dividido por seno de x, eu posso simplificar e vai dar 1. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou partindo do princípio que o ângulo x não vai valer zero, tudo bem? Tranquilo? Ou que o seno de x também não vai valer zero, tá? Tem que ficar aí atento a essa informação. Então, quando eu cancelar aqui, ó, vai sobrar só o cosseno de a, tranquilo? Show de bola? Bom, então a minha função que tinha esse aspecto, na verdade tem esse aspecto aqui, tá? E como o ângulo A sempre é dado de alguma forma, ele é sempre conhecido, a gente vai ver isso quando a gente aplicar o teorema, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter um valor de A que vai proporcionar seno de A e cosseno de A serem valores constantes. Portanto, ao analisar a classificação aqui dessa função f, eu só vou ter que analisar a classificação da função cotangente de x, já que o x, de fato, é quem vai ficar variando, tá bom? Nessa função. Então, se eu tomar x entre 0 e π sobre 2 radianos, a minha função f será injetiva. Tranquilo? Isso também está especificado, tá, numa playlist do canal Geometria Raiz chamado O Truque das Cotangentes. São 3 aulas onde eu mostro tudo isso aqui muito bem detalhado e mostro por que isso aqui é uma função injetiva, tá, nesse intervalo, e o que isso aqui tem a ver com resolver problemas de geometria plana. Então agora, de fato, a gente vai para a solução do nosso problema na forma Nutella. Show de bola? Vamos lá. Fala aí, amiguinho. Bom, agora a gente vai colocar em prática os lemas que a gente aprendeu, beleza? Bom, a primeira linha da nossa solução aqui, eu apliquei o lema de Seba trigonométrico, ou seja, o seno desse multiplicado pelo seno desse, multiplicado pelo seno desse, é igual o seno desse multiplicado pelo seno desse, multiplicado pelo seno desse.
E aí escrevi aqui a nossa igualdade. Show de bola? Legal. Agora aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu abri seno de 40 pela fórmula do seno do arco duplo, né? O seno de 2α é igual a 2 vezes o seno de alfa vezes cosseno de alfa. Então, ó, 2 vezes o seno da metade desse ângulo vezes o cosseno da metade desse ângulo. Tá bom? E do outro lado, eu peguei o seno de 70 e escrevi pelo cosseno, né? Então, seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento dele. Qual é o complemento de 70? 20. Então, tá aqui, cosseno de 20. Show de bola. Bom, agora eu posso cancelar cosseno de 20 e cosseno de 20 dos dois membros aqui da minha equação. E o seno de 20 também, ó. Seno de 20 também foi embora. Bom, legal. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. Seno de 40 menos alfa vezes 2, seno de 10 igual a seno de alfa. Bom, agora eu vou pegar essa parte aqui e vou passar para o outro lado. Vai ficar o inverso disso. E essa parte aqui eu vou trazer dividindo. Tranquilo? Então, a minha igualdade ficou desse jeito aqui. Só que meio eu sei que é seno de 30. Então, eu escrevo seno de 30 sobre seno de 10. Só que o seno de 30 eu posso escrever como seno de 40 menos 10. E o seno de 10 eu mantenho. A minha primeira parte aqui, ó, era seno de 40 menos alfa sobre seno de alfa. Show de bola? Só que agora, salta aos olhos que uma possível solução para essa equação é se alfa valer 10. Mas a gente tem um problema. Como garantir que esse chute que eu estou dando é a única solução possível para essa equação? Porque essa função aqui, ela é injetiva. E toda função que é injetiva, se eu arrumar uma solução para essa equação aqui, a solução vai ser única. Por que isso acontece? Porque numa função injetiva, cada elemento que você tem no domínio só te leva numa única imagem. E se você olhar para alguma imagem no contradomínio, essa imagem só pode ter vindo de um único elemento no domínio. Não existe outro elemento no domínio que tenha aquela mesma imagem. Tá bom? Então, eu tenho certeza que nessa equação aqui, eu vou conseguir chutar que o alfa vale 10 e garantir que o alfa valendo 10 é a única solução possível para esse problema. E aí, se eu mostrei que o alfa vale 10, o que acontece? Se aqui vale 10, aqui vai ser 80, porque já era 80. 80 mais 10, 90. Se a soma desses dois ângulos vale 90, quer dizer que o nosso amigo θ aqui vale 90. E aí a gente acabou de provar que o AF, a reta suporte de AF, é perpendicular a BC. Então, alfa é igual a 10 implica em θ igual a 90. E a conclusão é que AF é perpendicular a BC. Perfeito? E aí fica aprovado, a gente coloca o símbolozinho de Paul Holmes para mostrar que a demonstração foi concluída. Belezinha, amiguinho? Então agora vamos para a solução raiz. Vamos lá. Fala aí, amiguinho. Bom, vamos para a solução desse problema lindo aqui, tá bom? De nível olímpico, na forma raiz, né? Com aquela pitada, né, do nosso canal Geometria Raiz. Amiguinho, a técnica que eu vou ensinar aqui, eu nunca ensinei para ninguém. Nunca ensinei. Nem no canal, nunca ensinei isso aqui que eu estou fazendo, não. É simples, mas é muito poderoso. E chega a banalizar esse problema aqui. Eu vou mostrar de uma vez por todas como que a gente faz para resolver isso aqui bem rápido, sem ter que ficar memorizando uma série de um monte de teoremas. Tá bom? Eu vou pegar aqui a régua raiz para a gente fazer as nossas construções. Tá bom? E vamos começar aqui com o giz laranja, né? Aqui está o nosso triângulo lá do nosso problema. Eu omiti o prolongamento de BF, tá vendo? Que ia até BD e o CE, eu omiti o prolongamento dessas retas para não atrapalhar aqui a visualização do nosso problema, tá? Mas o nosso objetivo continua sendo descobrir esse ângulozinho alfa aqui, tá? Para depois mostrar quanto que vai ter que ser o ângulo entre AF e BC. Isso vai ser muito fácil. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma técnica chamada lema de intercâmbio. O que é lema de intercâmbio? É o prolongamento de alguma seviana que ainda não existe nessa figura para que a gente crie um quadrilátero inscritível interno ao triângulo, beleza? Ou externo, né? Mas o que eu vou ensinar aqui é intercâmbio interno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma seviana aqui, tá?
BJ, de forma que o ângulo FJC seja 20 graus. E por que isso? Pô, de onde é que vem isso? Muita gente fica se perguntando, caramba, eu tenho que ter visão para poder fazer isso? Não, você não tem que ter visão, você tem que ser bem treinado, só isso, só tem que ser bem orientado. Por que eu forcei o ângulo FJC ser igual a 20? Bom, porque se esse ângulo for 20, significa que esse ângulo AJF vai valer 160. E se esse ângulo valer 160, o ângulo FBA já está valendo 20, significa que FBA valendo 20 mais 160 daqui do AJF, 20 mais 160 vai dar 180. E aí eu acabei de criar um quadrilátero AJFB que é inscritível. Porque um quadrilátero inscritível ele tem dois ângulos, né, um oposto ao outro, de forma que a sua soma seja 180 graus. Tá? Então, na prática, o que acontece? O ângulo externo de um quadrilátero, sendo igual ao ângulo interno do vértice oposto a esse ângulo externo, tá? Se eles forem iguais, os ângulos, então o quadrilátero é inscritível, ou cíclico, que a gente chama de cíclico. Tá bom? Então, aqui eu tenho certeza que esse quadrilátero aqui já é cíclico, só porque eu procurei colocar esse 20 aqui. Tranquilo? Show de bola? Bom, e se ele é cíclico, a gente pode fazer uma outra técnica que a gente chama de rebote. O que é rebote? O ângulo formado aqui pode sofrer um rebote para cá. Por quê? Por causa da propriedade de arcos capazes, tá bom? Como esses dois ângulos enxergam a mesma corda no mesmo círculo, eles acabam enxergando o mesmo arco BF, portanto eles devem ser congruentes. Então esse ângulo aqui automaticamente já vai valer 40 menos alfa. Então eu vou registrar aqui 40 menos alfa. Legal, show de bola. Um outro ângulo que sofre rebote é esse ângulo aqui, ó. Eu vou colocar numa outra cor. É o ângulo alfa. Ele vai sofrer um rebote para cá, ó. Por quê? Porque esse alfa e esse alfa vão acabar enxergando o mesmo arco FJ lá no círculo que passa por AJFB. Tranquilo? Então, a gente já sabe que tem um novo triângulo aqui, com uma nova configuração, com ângulos alfa, 40 menos alfa, 20, 10, 70 e 40. O que isso significa? Eu transformei o meu primeiro triângulo, o meu primeiro problema, num outro problema, que é mais fácil. E esse problema é mais fácil, a gente acaba resolvendo esse problema e acaba resolvendo o problema anterior. E por que eu tenho certeza que esse problema é mais fácil? Por causa de uma técnica, que é a técnica que eu nunca falei para ninguém. A técnica se chama circuncentro 3000, tranquilo? Eu vou até escrever no quadro para você não esquecer, tá bom? O que é o circuncentro 3000? Circuncentro 3000, tá? 3000 porque é o seguinte, lembra de 30, essa primeira parte é 30, essa outra bolinha aqui, esse outro zero, se refere à bolinha de 30 graus, tá? E essa última bolinha aqui é o O. Eu sempre chamo circuncentro de O. Eu sempre faço isso. Eu sempre coloco o nome do circuncentro de ponto O. E aí, por causa disso, para eu memorizar a técnica, eu coloquei o nome circuncentro 3000, tá bom? E o que é essa técnica do circuncentro 3000? Toda vez que eu tenho um triângulo dentro de uma outra figura, cuja soma dos ângulos da base seja 30, se eu calcular o circuncentro, se eu posicionar o circuncentro dele, eu com certeza vou arrumar um triângulo equilátero. Tudo bem? Então a gente vai fazer isso. Ó. Eu vou posicionar aqui na figura aqui o circuncentro desse triângulo. E o que é o circuncentro? Ele é o encontro das mediatrizes, mas também dá para ser construído de uma outra forma. Eu tento arrumar um ponto cuja distância seja a mesma para todos os vértices do meu triângulo, tudo bem? Então, considerando o vértice do triângulo FJC sendo J, F e C, tá? Eu posso colocar aqui uma medida bolinha para essa distância do circuncentro até J, bolinha da distância do circuncentro até F e bolinha do circuncentro até C. Tranquilo? E agora, com certeza, eu vou arrumar um triângulo equilátero. Por quê? Porque se esse ângulo aqui é 20, tá? Vai passar um círculo aqui, ó.
Por mais que não pareça que é um círculo, existe um círculo passando aqui com o centro em O. Esse ângulo aqui é 20, esse arco será 40, porque o ângulo está inscrito no arco. Se esse arco FC será 40, esse ângulo aqui será 40, porque esse ângulo aqui é centrado, né? Ele é ângulo cêntrico, é um ângulo central. O ângulo está centrado ali, ó, no centro do círculo. O ângulo tem vértice no centro do círculo. E aí acaba que ele mede exatamente o valor do arco, e não metade do arco como o ângulo escrito. Tudo bem? Bom, agora eu posso fazer a mesma coisa com esse 10 aqui, ó. Esse 10 aqui vai medir esse arco aqui, que é o dobro desse 10. Porque esse ângulo 10 aqui, ó, está inscrito no arco FJ. Só que o ângulo JOF é um ângulo central desse arco. Então ele mede 20. Né? Então acaba que toda vez que eu tenho a soma aqui dando 30, a soma desses ângulos vai dar o dobro, que é 60. E como esse triângulo aqui é isósceles, né? E tem ângulo 60, então ele é equilátero. Acaba que aqui vai valer 60 também e aqui 60 também. Show de bola? Tranquilo, né? Essa é a técnica do circuncento 3000. E de que ela me adianta? Me adianta de muita coisa. Por quê? Porque agora, basta eu perceber aqui, ó, nesse triângulo BFC, que os ângulos são 40 e 70. Show de bola? Então aqui é 70 também. Por quê? Para dar 180, né? Então quer dizer que esse triângulo aqui é isósceles. Ele é isósceles. Show de bola. Então guarda essa informação de que ele é isósceles. Né? Esse ladinho BF vai ser igual esse ladinho BC, por mais que não pareça aqui, mas ele é. Tá? Qual é a outra informação que a gente pode usar? Eu vou pegar o giz azul aqui para a gente representar uma coisa muito importante. A congruência, né? Eu tenho aqui, ó, essa marcação aqui tremidinha para representar a base desse triângulo isósceles aqui, ó, OFC, tá? Quais são os ângulos que estão na base desse triângulo? 70 e 70, e 40 aqui para dar 180. E aí o que vai acontecer? Pelo caso, ângulo, lado, ângulo, esses triângulos aqui, ó, são congruentes. Vê se não é, ó, 70, tremidinha, 70. Tá vendo, ó? Tranquilo? E aí nesse triângulo aqui, ó, 70, tremidinha, 70. Então esse triângulo BFC é congruente ao triângulo OFC. Show de bola? Se eles são congruentes, significa que os lados são congruentes também. Então existe uma marcaçãozinha, bolinha, nesses lados do triângulo BFC, assim como o triângulo aqui de cima, o OFC. Show de bola? E aí agora o problema é fácil, né, de resolver. Eu vou colorir aqui para você uma parte da figura para que você visualize melhor o que a gente ganhou. Tranquilo? Esse amiguinho aqui que ficou colorido aqui, ó, é um quadrilátero côncavo, tá? Ele é um quadrilátero côncavo especial. Tá escrito aqui como um dos problemas, tá escrito não, tá publicado aqui no nosso canal como um dos problemas, esse quadrilátero, que é um quadrilátero famoso, quadrilátero côncavo de variação 2, tá? Quadrilátero côncavo de variação 2 é um quadrilátero que tem esse aspecto aqui, ó. Toda vez que esse lado é congruente a esse lado e congruente a esse lado, esse ângulo aqui valendo 2α e esse valendo α, aqui sempre é 120 menos α. Agora você olha para esse quadrilátero aqui, ó. Qual é o ângulo que está aqui em cima? 20 mais 60, 80. Mais 40 menos α, 120 menos α. Legal. Esses lados aqui também são congruentes. Legal. Esse ângulo aqui vale α, esse ângulo aqui vale α. Então, o que acontece? Significa que o nosso amiguinho 20 aqui vai ser 2α. Só que se 20 for 2α, α é 10. E como a gente já viu, né, mostrar que α é 10 é a mesma coisa que mostrar que AF
forma um ângulo θ de valor igual a 90, não é? A gente já mostrou isso, porque se aqui for 10 e aqui é 80, né? 70 com 10, 80, θ vai valer 90. E aí a gente acabou de mostrar que AF é perpendicular a BC. As retas suportes de AF e BC são perpendiculares. Legal? Bom, resolver dessa forma mais raiz evita que a gente entre num algebrismo muito grande e a gente aplica técnicas que são fáceis, né? São técnicas que não são muito divulgadas, não tem publicado em livro, tá? Mas são técnicas que você que conhece um pouco de pontos notáveis, congruências de triângulo, você já consegue entender de boa. Beleza, amiguinho? Então é isso aí. E aí, amiguinho, tudo bem? E aí, gostou do que você aprendeu hoje? Gostou das técnicas que a gente falou hoje? Bom, se você gostou, filho, senta o dedo no botão do like aí, cara. Compartilha esse canal com as pessoas que você conhece, as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, beleza? Aproveita, entra na descrição desse vídeo aqui e clica no linkzinho que te manda direto lá pro meu grupo do Telegram. São 1.400 pessoas falando de matemática 24 horas por dia, totalmente de graça. Beleza, amiguinho? Então, eu espero que você tenha se divertido. Deixa aqui comentários sobre as suas impressões sobre essa aula que a gente gravou hoje aí, beleza? E a gente tá aqui disposto a gravar muito mais conteúdo raiz pra você. Beleza? Beijo nas crianças, te aguardo na próxima. Fui!